Mais um podcast na Kombi. Hoje eu estou aqui com a irmã Marlene. Oi, gente, tudo bom? E vocês vão ouvir uma história de fé e de superação que eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida. Coloque seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast e hoje estamos aqui na região aqui do Parque Viana, Paulista, né? Meia meia aqui com a irmã Marlene, moradora aqui há muitos anos, né? 32 anos. 32 anos. E a gente vai conhecer um pouquinho da vida dela, um pouquinho dessa trajetória dela e eu sei que vai te inspirar. Irmã Marlene, primeiro eu quero agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite de estar aqui compartilhando um pouco da sua vida nessa nossa Kombi aqui, né? Eu que agradeço. Imagina. E é um prazer. Eu queria que a senhora, em poucas palavras, dissesse para o pessoal lá de casa. Quem é a irmã Marlene? Então, gente, assim, eu nasci ali na cidade de Osasco, né? E na minha infância eu passei momentos assim difíceis, né? Minha mãe teve muitas filhas, né? E chegou uma época que ficamos assim sem o nosso pai e ali começou a nossa trajetória difícil, né? São quantas filhas? Ao todos eram 13, depois ficaram 10, ao todos são 13, mas na época ficou 10 filhas mulher para minha mãe cuidar, né? E assim foi a nossa trajetória. Tudo mulher? Entre 13 mulheres, teve um menino, minha mãe teve um menino, que veio aqui para São Paulo, né? Que na época, quando ela teve o menino e a minha irmã mais velha foi lá no Recife. Certo. Aí depois ela trouxe ele com 9 meses, chegando aqui, aí ele veio a falecer. Mas entre 13 mulheres, só um menino. E como que é esse dia a dia com uma casa com tanta menina? Então, era interessante, aquele monte de mulherada, né? Sabe, onde tem muita filha mulher, É muita conversa, muita risada. Muita coisa, Até que teve uma igreja que nós fomos dirigir, e eu contando para a irmã lá que nós éramos muitas irmãs, aí ela ainda brincou com o meu esposo. Mas passou, não sei como o senhor aguenta muita cunhada, né? Porque quando se junta, as mulheradas, era muita conversa, né? Você sabe, casa que só tem mulher era bem... Só que ficamos depois assim, uma vida difícil, né? Umas trabalhavam, aí minha mãe lavava roupa para cuidar de nós, né? E fomos levando a nossa vida. E nasci ali em Osasco e nasci e me criei numa congregação lá do Jardim Sindona, próximo ao Jardim de Abril, em Osasco. E ali foi a nossa trajetória, né? Aí, só que nós vivemos assim, Roberta, que esse negócio do meu pai ter deixado minha mãe com esse monte de filhas, ela sempre viajava, mudava para Recife, ia e voltava com a gente, ia e voltava. Eu estudava, às vezes ficava numa escola, daqui a pouco tinha que sair daquela escola e ir lá para Recife, ficava Vai e vem. Aí até que um dia nós se firmamos mesmo e assim foi nossa trajetória ali no Jardim Sindona, né? A sua mãe casou novamente ou não? Não, minha mãe não casou novamente. E meu pai foi embora para Recife, vendemos terreno, casa na época, né? Tinha um terreno bem grande com casa, nós até que tinha uma vida que tinha casa. Era para ter uma vida mais tranquila, isso, né? Mas depois que ele saiu dos caminhos, o Senhor começou, né? Aí foi onde começou a nossa trajetória difícil, né? E querendo ou não, a responsabilidade maior sempre fica para a mãe, né? Isso, com certeza. Porque pensa, ela ficou com todas as filhas e ficou com essa responsabilidade aí Isso. E filhas assim, nova. Tinha as mais velhas, né? Que uma trabalhava, tudo, mas tinha as mais novas. E ela ficou totalmente com a responsabilidade, né?
lavava roupa para poder cuidar de nós. E naquela época tinha esse negócio de dar pensão, dar dinheiro, mandar dinheiro, ou ele, seu pai não assumiu essa responsabilidade? Olha, que eu entendi que eu era mais nova, né? E minha irmã há pouco tempo estava explicando que quando ele divorciou, que na época, eu não sei se você lembra que tinha um tal de desquite, não era nem divórcio. Era. Então, aí deu problema no documento lá, quando foram descobrir, eu não sei se ele deixou escrito. Resumindo, minha mãe não ficou recebendo nada, não. Nada dele. Para resumir, é que eu não sei explicar direito, porque eu fiquei mais nova. E há pouco tempo que minha outra irmã estava me explicando. Aham. O que deu, resumindo, a entender que ele... Que a sua assim, mãe arcou sozinha lavando com- roupa, cuidando com da vocês, gente, com, foi. com as despesas, com escola, com tudo isso. Ela que foi Ela encaminhando começou, vocês. isso mesmo. Aí ficou... Uma mulher forte, né? Ah, minha mãe sempre, ela foi forte. Nossa, pensa num forte em cuidar dos filhos e uma mulher dedicada em relação às coisas do Senhor, mesmo, Roberta, com as lutas da vida, as dificuldades, ela assim nunca foi de desistir. Nunca. Sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes a gente olha como referência, às vezes pessoas da TV, as pessoas, sei lá, da política, as pessoas de tantas Isso. coisas, e às vezes a gente tem uma referência dentro de casa que muitas vezes as famílias não valorizam. Isso. Olha só, criou as filhas, tudo. É coisa de se aplaudir de pé uma mulher dessa, né? Sim, a minha mãe foi, e muitos assim falavam, sabe? Irmã Esther, uma mulher de coragem, viu? Sim. Ficar sozinha para criar. E até os últimos dias que ela teve, né? Que na época que eu comecei o tratamento, foi a época que Deus recolheu ela. Que tem essa parte difícil minha também, né? Então, mas ela sempre ali, mesmo na enfermidade, na dificuldade, orando pelos netos, pelos genros, pelas filhas, aquele cuidado, Roberta, ela sempre teve. Um exemplo. Exemplo, tanto em casa como na igreja. Ai, Os irmãos antigos, assim, sabe, que ela sempre... E era aquela pessoa, se desse que ela era porteira na época de ciclo de oração, levava ali, ó, sabe, com aquela fidelidade. Responsabilidade. E com luta, viu? Que a gente chegou tempo na nossa vida que a gente não tinha nem o que comer. Não tinha. Mas a gente não deixava. Ela nunca, assim, desistiu, não. Ai, nunca. Que exemplo. Exemplo de vida foi ela, E viu? antigamente era mais difícil ainda, né? Hoje, Sim. assim, hoje, querendo ou não, você tem programas sociais que ajudam, alguma coisa com cesta básica, às vezes com auxílio aluguel, alguma coisa. Isso. E antigamente não tinha nada disso, né? Antigamente não tinha. E na época que ela separou do meu pai, que dividiram o terreno para vender, quando ela foi em Osasco receber a parte dela, quando ela saiu do banco, ali levaram tudo dela. Sério? Aí ficou sem nada. Meu nem Deus! casa, nem dinheiro, nem nada. Meu Deus. Ela chegou assim em casa quieta, né? A gente já percebeu que Tinha acontecido tinha alguma coisa, mas como a reação dela era mais, né, ficar mais quieta assim, aí não. Mas passamos por isso também. Mas ela ali sempre firme, né? E criou as filhas. E hoje estamos aqui para glória de Deus, né? Com muito sofrimento, muita dificuldade. É que assim, Roberta, se eu for contar, é muita história. É longo mesmo, é muita coisa, viu? Eu imagino. E quando é que Barueri aconteceu na vida da senhora? Quando que a senhora veio parar em Barueri? Em Barueri, foi no ano de 91, 91 para 92, que eu conheci o Carlos. Eu congregava no Sindona e ele era da sede. Ele congregava com o pastor Paulo Lucas. Ah, é? Era. E eu era de uma das congregações. O pastor Paulo era meu pastor também. Setorial, né? Isso. Aí foi aonde eu conheci ele que vim para Barueri. Mas você conheceu ele o quê? Era culto de jovem, era Opa! o quê? Vigília. Olha aí, ó, fica a dica aí, ó, que Ó, você dica. aí que tá encalhado aí vai pra vigília. Vigília. Que é assim, eu
toda a vida eu nasci e criei no Jardim Sindona, ali. Fui apresentada, na época não era igreja, era ponto de pregação, na casa de uma irmã chamada Sofia. Aí eu fui apresentada lá, cresci lá. Aí quando eu, assim, já jovem, né, e sentindo a dificuldade, aí uma vez eu fui orar, Roberto, eu falei assim, meu Deus, nós morando numa casa pequenininha, que eu até brincava, a gente sempre falava, caixa de fósforo, né? Pensa numa casa de 2 cômodos pequena para aquele monte de mulherada. Meu É Deus. pequena mesmo. Aí eu falei, meu Deus, e ali congregando Sindona, regendo jovem, cuidando dos jovens, e vigília e trabalho de jejum. E nunca deixei assim a obra do Senhor mesmo. Tinha vez, Roberta, que eu chegava na igreja, que o Sindona era assim. A escola dominical era no domingo à tarde. Ah, Era diferente, né? Era à tarde, naquela época. O que eu fazia? Eu ia para a escola dominical, já emendava o ensaio do coral para tomar um café à tarde para poder ficar para a noite, porque às vezes eu saía de casa, nem comida tinha direito para, né, se alimentar, mas isso eu estava sempre na igreja. Hoje eu falo, hoje é como você fala também, hoje as coisas parecem tão mais fáceis e as pessoas colocam mais dificuldade. É verdade, né? Porque na época eu não tinha direito que vestir. Eu sempre conto no meu testemunho que às vezes era roupa emprestada ou roupa que tinha uma família lá na sede de Osasco, que eles eram assim mais bem de vida, e minha mãe, a gente ia para o ponto de pregação na casa desse irmão, e minha mãe trazia a roupa das meninas dele lá para a gente, né, em casa. Mas você vê, mas nem isso impediu da gente fazer a obra do Senhor. Hoje as pessoas moram perto da igreja, hoje as pessoas têm tudo, a juventude, e hoje é uma dificuldade quando fala, você está disposto a fazer isso, a obra do Senhor? Ah, porque não dá, porque isso. E na minha época, eu não tinha o que vestir, o que comer, e eu congreguei no Sindona e depois passei a reger um grupo de jovens, com 43 jovens. Eu cheguei em casa, quando o pastor falou com a minha mãe, eu falei, mãe, porque o que eu não tinha era material, né? Que hoje, né, ele não chegou e falou, você pode reger os jovens, você tem isso, você tem aquilo, não. Mas graças a Deus, a gente não tem aquilo que está em Atos 3, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, né? Então, a gente tem algo precioso dentro de nós, que é hoje que as pessoas perderam essa visão, né? Ah, hoje eu não posso, não. Aí eu continuei lá no Sindona fazendo a obra do Senhor. Na época, tinha jovens que hoje estão na sede, que cantava nos jovens, que eu cheguei a reger, então fui indo. Aí uma vez teve uma vigília lá, sempre tinha, mas dessa, quem me chega lá para cooperar com a gente? O Carlos. E era todo galanzão, bonitão? Na verdade, ele foi levar um jovem lá, que foi assim, tinha um jovem da sede que gostou de uma das jovens do grupo que eu regia. Aí falou, Carlos, vamos hoje na vigília do Sindona, porque tem uma jovem lá também que eu estou conquistando ela e tal. Aí ele levou, mas no fim não deu certo. A moça pro jovem deu certo para ele. Olha só. Porque quando te encontrou lá. Encontrou na vigília. Aí quando eu falei assim para ele, terminou a vigília, eu falei assim, jovem, volte sempre. Eu falei para ele, você está convidado para estar sempre aqui. Volte sempre. Eu falei para ele, nesse volte sempre, né? Ele voltou. 32 anos, né? Ficou, né? Voltou foi. E ficou. Aí foi que nós casamos e eu fiquei ainda morando em Osasco 7 meses. Porque lá em Osasco tem uma casa que é dele e dos irmãos dele, que compraram junto, né? Então até construir aqui, terminar, né, a casa, aí eu fiquei 7 meses nessa casa junto dos irmãos dele. E aí veio morar no Viana depois. No Viana, que tem 32 anos. E como que era o Viana? Ah, assim falar em relação de... moradia, de bairro. Ah, então, na época era um bairro assim bem
não tinha quase nada, casa, né? A dificuldade, eu acredito que de ônibus era até mais difícil. Eu sei que o ônibus hoje está difícil, ele demora, mas naquela época era mais ainda. Eu Né? Há imagino. 32 anos atrás era mais ainda. Só que ele falou para mim na época, eu conheci ele depois, com o tempo que nós conhecemos, conversamos, ele falou, Marlene, eu tenho um terreno lá no Parque Viana. Só que eu vinha sempre para esse lado de cá. Ele falou, estou te falando uma coisa que você já conhece, mas por quê? Eu trabalhei na casa de um pastor, que foi meu, que ele morava ali na Vila Lourdes, e o ônibus Parque Viana eu pegava direto. Entendi. Falei, ah, sei. Aí eu... Você já conhecia aqui. em questão de vir para cá, ele falou, nossa, você já conhece, é porque eu trabalhava na casa de um pastor meu, o irmão pastor Ezequias, né? Então eu vinha muito para casa dele e eu apanhava o ônibus. O bairro aqui cresceu muito, né? Cresceu muito, nossa, hoje tinha pessoas que vinham na época me visitar que falavam, ah, não, assim, tipo assim, o bairro não é muito legal, aí achava que é muito longe, mas hoje para você ver, até para você comprar alguma coisa aqui, um terreno, hoje. tá difícil, mas graças a Deus... Porque valorizou muito, né? Mas um dia, Roberto, na minha oração, eu vendo a dificuldade da minha mãe, as coisas, eu orei até o Senhor. Falei, ó, meu Deus, sei que eu não tenho um pai presente, não tenho nada, mas o Senhor é o meu pai. O Senhor é aquele que cuida. E o Senhor, eu acredito que registrou aquela oração. Foi onde eu conheci ele e graças a Deus hoje estamos aí, né, com a família, né, um casal de filho, né? E graças a Deus estamos. Mas foi assim difícil. A nossa vida, a nossa história foi muito difícil. Irmã Marlene, e a senhora tem uma fase mais difícil ainda da sua vida, né? Porque assim, a gente fala assim, às vezes as dificuldades do dia a dia, a gente vai superando. Mas quando mexe na saúde, parece que dá uma estremecida nas estruturas da gente, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, né? Mexe mesmo, que foi no ano de 2019, né? Dia 4 de maio, que eu não esqueço até hoje, né? De repente, eu senti aquele nódulo, né? Foi assim, foi uma coisa assim, Roberta, de repente. Falei, meu Deus, que estranho. Só que eu não imaginava que seria uma coisa, né, difícil para mim. Eu falei, não, eu fui num postinho, passei lá na consulta, a médica passou todos os exames para mim fazer. Aí eu fui, né, fazer os exames e por último ela me encaminhou para fazer um exame mais sério ainda, eu fui. Aí naquele exame já pediram para fazer a biópsia, né? Aí eu fui fazer, aí no dia 4 de maio, 10 horas da manhã, fui em Osasco, né? Porque eu paguei foi particular essa consulta, para ver mais rápido, que eu comecei a entender que eles estavam achando que a coisa não era boa. Então, quando falou, vai fazer né? Biópsia. Aí eu fiz, aí fui... Mas esse caroço, ele doía? Não. Não doía nada, não doía, só senti mesmo. Aí eu fui. Quando eu entrei na sala do médico, aí ele falou, dona Marlene, o negócio aqui é sério, a gente vai encaminhar você para mais exame, e foi indo. Mas ele já tinha falado para a senhora o que era? Falou. E quando ele falou, a senhora pensou o quê? Porque normalmente quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente fica, assim, eu fico imaginando que muita coisa passa na cabeça, porque a gente vê casos de várias pessoas, umas é mais fácil, outras mais difícil, então eu acho que a cabeça vira assim. Assim, quando ele falou, estava sentadinha assim, eu não, assim, o que veio na minha mente foi assim, eu só fiz assim, Senhor. Tipo assim, não falei, mas pensei, agora é o Senhor. Foi esse meu pensamento. Interessante que eu não tive assim, graças a Deus, não tive assim desespero. Deus não deixou. Eu vim no carro, é incrível, Roberta. Eu vim no carro assim,
sentada com meu esposo, assim, ele dirigindo, e eu não vou me. O meu pensamento foi esse. Agora é o Senhor. Sim. Porque eu sei que as Agora é hora de notícias- colocar fé em ação, né? Isso, é bem assim. Aí cheguei de manhã, que a consulta foi rapidinho, e no instante cheguei em casa. Aí eu cheguei em casa, tive que falar. A pessoa, eu não lembro se o Jonathan estava na hora, mas a Samara eu lembro. Eu falei para ela. Ela estava assim na cozinha. Aí a única coisa que eu falei para ela foi assim, que eu vi que ela já entristeceu. Falei, Sá, a única coisa que a mãe pensa daqui para frente é que Deus tem um propósito com a mãe. Só isso. Falei assim, eu acredito que algo o Senhor tem. Eu deixei me levar assim, Roberta. Agora é o Senhor e pronto. Foi isso que me deixou levar, entendeu? Senão eu ia desesperar, né? Aí falei, eu não posso passar um dia assim, algo ruim, um desespero para minha família. Aí falei para minhas irmãs, né? Falei para elas e daí para frente fui caminhando para os outros E processos. como é que foi esse processo de tratamento? Porque não é um tratamento tão comum que as pessoas veem, toma lá, 7 dias de antibiótico, não, né? Fia, aí que, sim, aí eu fui, aí veio aquela dificuldade de entrar no Hospital Pérola, né? Que nem, assim, eu já ouvi falar que nem todo mundo consegue assim tão rápido. Que vem o processo dos exames, mas só que, graças a Deus, o Senhor preparou que rapidinho eu entrei. Até a médica lá admirou, nossa, mas você já está aqui. Eu falei, graças a Deus, né? Que eu tive como rapidinho, né? Teve pessoas que me ajudaram, tudo, e cheguei lá. Aí começou o processo dos médicos. Né, a equipe lá no Pérola já avaliar. foi isso. Quando você começa, é uma equipe de médico, né? Um só não. A sala enche, aí eles explicam, falam tudo certinho, o que você vai passar. E o interessante é que eu tinha que passar com a psicóloga depois que eu passasse com o médico. Que aí ele ia falar o que eu ia fazer, o que ia acontecer, o que não ia. Aí eu passava com ela, né? Trocaram meu papel, colocaram meu papel primeiro na psicóloga, em vez de passar. Falei, doutor, eu estou aqui, mas eu não passei no médico, não. Aí a psicóloga perguntou a mesma coisa. O que você sentiu? Falei, doutor, eu não passei no médico assim, com a equipe. Aí eu falei para a psicóloga, não. Ela falou assim, então, e o que você vai, o que você pensa, o que você vai fazer? Eu falei, nada. Eu falei para a psicóloga, daqui para frente é fé em Deus e só isso que eu falei para ela. E o interessante é que para entrar na psicóloga, tinha uma mulher já lá dentro da sala, né? Eu falei para meu esposo, olha, Carlos, essa mulher está demorando muito sair, então você senta aí, tem um pouquinho de paciência, porque vai... Não, ela não demorou, acho que se eu fiquei lá dentro foi uns 10, 15 minutos. Por quê? O que ela perguntou para mim, ela falou, dona Marlene, Acho que tudo ela bem? sentiu sua confiança, né? Ela falou, dona Marlene, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, o que você sente? O que você vê? Eu falei, olha, doutora, a única coisa é fé em Deus. E ela falou, então tá bom. Fé em Deus e a família tá junto? Eu falei, tá. Graças a Deus minha família tá junto. E o esposo? Eu falei, com certeza. E ele me acompanhou tudo. Os acompanhamentos de quimioterapia, tudo ele assim, acompanhou, né? Minhas irmãs junto, minha família, então, e a Samara trabalhando, mas mesmo assim, teve semana que ela estava de férias, ela foi também para, quando eu fazia quimioterapia, e assim foi. Aí a senhora precisou fazer cirurgia? Sim. Como que foi esse processo da cirurgia? 2019, a cirurgia foi 2020. Foi no dia de Tem gente que faz a quimioterapia e depois a cirurgia. Tem gente que faz cirurgia e depois quimioterapia. Como que foi da senhora? Primeiro quimioterapia. Assim, aí foi onde o médico que eu comecei, né, com a equipe, aí o médico falou assim, dona Marlene, tá aqui, ó. Você vai fazer a quimioterapia,
Ele falou, seis sessões de quimioterapia e a senhora já sabe mais ou menos as reações, tem umas reações aí. Ele falou assim, o cabelo, falei, sei, doutor. Falei que tem esse processo também. Aí ele falou assim, olha, dona Marlene, eu vou passar todos os medicamentos que fala sobre a reação da quimioterapia. Isso não significa que a senhora vai dar todas as reações, mas eu, como médico, eu tenho que passar todos os medicamentos. E isso eu não estou falando para a senhora que a senhora vai ter todas as reações. Aí ele passou aquele monte de remédio. E qual foram? Que reação que a senhora teve? Sim, vamos chegar. A reação, graças a Deus, ainda dou graças a Deus que eu já fiquei sabendo pessoas que têm cada reação ruim. A reação que eu tive mais foi sobre o alimento. Ficou com dificuldade de comer. Isso. Mas era o que? Era um enjoo ou não tinha Não, vontade? graças a Deus, enjoo não, era um gosto. É como se você tivesse pondo, eu falei, eu não sei explicar, como se você tivesse pondo, não sei se é ferro, coisa enferrujada. O gosto não tem como explicar, só a gente mesmo que... tanto que a primeira quimioterapia que eu fiz, que eu já fui na consulta, a médica falou assim, dona Marlene, qual foi a reação que a senhora teve? Falei, doutora, não estou conseguindo comer. Não é a questão de você pôr para fora, a questão é de você não pôr para fora. E era qualquer coisa que você comia, tinha o mesmo gosto? Qualquer coisa. Ai, Roberta, eu vi assim, comida, almoço, essas comidas, não conseguia. E vou chegar lá. E a médica, só que antes, as minhas irmãs, junto com a Samara, pessoal, foi tudo na internet. Saber o que eu poderia chegar, fazer para chegar pelo menos um gostinho da comida. Aí descobriram lá que era, você tem que pôr pimenta na comida, gengibre. Coisas com gosto forte. Forte, isso. Aí quando eu cheguei na médica, que eu falei, ela falou a mesma coisa. Ela falou, olha, dona Marlene, faz assim, tudo que a senhora for comer, fazer, coloca um pouco de... Ai, doutora, gengibre, pimenta eu não gosto. Ela falou, mas coloca que você vai sentir um gostinho da comida. Aí foi onde a gente começou essa batalha. Aí meu cunhado começou a fazer sopa, canja. E tudo você colocava pimenta? E colocava pimenta e gengibre. Eu lembro uma vez que eu estava passando mal, foi até Dia dos Pais. Eu passando mal. Aí eu falei, mãe não tá bem. Aí ela me levou, que a minha irmã mora embaixo, no quintal. Ela me levou, chegou lá, meu cunhado tinha feito uma sopa com pimenta. Ah, Roberta, quando eu comi, aí eu comecei a suar, passar mal. Aí depois aquela sopa foi que eu levantou um pouquinho o vigor, né? E quando colocava pimenta, você sentia um gosto diferente mesmo do que o gosto sem a pimenta? Sim, principalmente na sopa e na canja. Que legal. Nas comidas era meio... E minha irmã, o pessoal fazia assim, era a salada ponhava muito limão na salada, porque tudo era ruim para mim. Verdura, legumes, salada, tudo. Agora, uma coisa que me alcançou muito, que eu descobri pela manhã, foi cuscuz com leite. Eu não entendo se uniu sal com açúcar, eu não sei o que foi, mas isso eu cheguei mais a sentir o gosto. Você conseguia acredita? Comer bem. Eu até vou falar aqui, brincar, o pessoal vai rir. O meu esposo que fez o cuscuz, falei, ele nem come cuscuz, acho que nem sabia. Era o cuscuz do pastor Carlos. Eu falei, ele nem fazia e ele não come. Eu falei, engraçado. E ele conseguiu fazer. Aí ponhava aquele pouquinho, aí eu comia. E foi o que eu descobri, que foi o mais que chegou no paladar, foi... só que tinha uma coisa, o Roberto, eu fazia... Eita, o tempo tava... Não. Vamos lá. Eu fazia quimioterapia, aí ficava aquele período com gosto ruim, sem poder comer. Aí quando estava perto daquele gosto ruim sair, chegava o dia de fazer a outra. De novo. Eu descansava o quê? Eu conseguia 2 dias só. Aí aqueles 2 dias eu já aproveitava e comia bem. Aí já ia fazer...
a quimioterapia. Era assim. Eu lembro da senhora sem o cabelo, usando lenço. E Foi. assim, eu acho que quando eu lembro da senhora, a senhora estava bem debilitadinha, assim, eu acho que foi um dia que de repente a senhora deve ter vindo da quimioterapia. Teve um culto rosa que a senhora Nossa, também aquele veio. culto lá. Lembra que Deus usou a irmã? Lembro. Ela já ia pregar aquele dia. Pastor Paulo deu a direção para ela pregar, ela já ia. Foi. Quando ela olhou assim para mim, ela falou, perguntou o nome, né, para o Foi. pastor Paulo, A o senhora nome estava na galeria, não estava ou não? embaixo. Embaixo? É, ela perguntou o nome, o pastor falou, ela falou, vem aqui, minha filha. A partir daquele dia, foi no culto, no ano que o pastor Paulo assumiu o Foi. setor 10. Foi. Foi que ele assumiu em fevereiro, em maio eu tive essa notícia, aí daí O culto diante acho que foi foi... em outubro, não E foi? isso, em outubro era a segunda quimioterapia. Meu Deus. E o interessante, Roberta, que eu ia fazer a quimioterapia final de setembro. Se eu fizesse, comecinho de outubro, eu estaria ruim. Porque assim, você faz o primeiro dia, passa 1, 2, no terceiro você fica ruim. Não é no dia você dorme, dá aquela, você chega em casa Sonolência. e esquece. Eu até falava, gente, quando eu chegar em casa, aí eu apagava, não via mais ninguém. Agora passava 3 dias aí que eu ficava ruim. Parece que o efeito do remédio começava a mexer, dor na perna, o corpo, né? É tipo uma gripe forte. Isso, aquela dor. Que dá dor até no cabelo, assim, da testa até lá embaixo. Aí você fica ruim, ruim. Aí eu ia fazer no final de setembro. Se eu fizesse, eu não poderia estar no culto rosa. O que aconteceu? Aquele dia eu fui fazer no final de setembro, chegou lá, o médico disse que eu não podia fazer, imunidade baixa. Ele falou, se aplicar essa quimioterapia, aí eu não entendi. Aí eu vim para casa e falei, ai, Carlos, porque eu ia assim. Ó, quando a gente está fazendo quimioterapia, você é ruim. É uma medicação ruim. Mas como você está passando o processo, você não vê a hora acabar. Entendeu? Quer Por isso fazer que quando logo. ele falava, hoje você não vai fazer, porque a imunidade está baixa, eu falava, Carla, mais um. Eu saía desanimada. Mas naquele dia eu entendi isso, porque se eu fizesse no começo de outubro, eu não estaria no culto hora. Aí mesmo assim eu fui, eu não sei de onde eu arrumei força, Roberta. Por isso que eu falo, hoje as pessoas, qualquer coisinha, acham difícil estar na casa do Senhor, fazer as coisas do Senhor. Mas naquele dia eu falei, Jesus, aonde eu arrumei força para estar nesse culto rosa? E eu não ia, ainda falei, na época a irmã ligou para mim, eu falei, olha... E uma coisa que naquele dia que eu pensei muito de não ir, era em relação ao meu cabelo mesmo. Falei, meu Deus, faz tempo que eu não entro na igreja devido ao tratamento. E eu chegar assim de lenço, aí o pessoal, minhas irmãs, falou, não, Marlene, os irmãos vão entender, eles sabem que você está passando processo, ninguém vai olhar diferente. Aí eu falei, então tá bom. Então, a partir daquele dia, Roberta, graças a Deus, continuei. Terminei a quimioterapia, que ela terminou em dezembro. Aí janeiro, dia de ano, eu me internei para fazer cirurgia no dia de ano novo. Meu Deus. Rompeu o ano novo, eu já estava com a minha mala pronta para internação. Porque foi dia de ano novo, eu estava dentro do hospital para fazer a cirurgia. Aí foi a equipe, a família nesse dia. A família, o esposo, todo mundo estava junto, graças a Deus. E naquele culto rosa, eu falei, meu Deus, onde eu arrumei coragem? Aliás, vamos assim, em parte, porque desde que eu comecei a quimioterapia, eu só não ia na igreja se eu tivesse ruim mesmo. Eu lembro que na época a gente estava dirigindo o Jardim Mutinga, porque nós já passamos pelo Tupã, Jardim Alvorada, Mutinga, Lorena, Parque Viana é a segunda vez que a gente está de volta no Parque Viana, que há 16 anos nós dirigimos Viana. Então eu lembro que naquela época foi o Mutinga. E em setembro, na minha primeira quimioterapia, foi a festividade das irmãs lá. Aí a dirigente de seguração, eu mesmo assim, ela perguntou para mim, irmã Marlene, tem como a senhora dar o tema do Congresso das Irmãs? Você vê, eu na situação que estava, às vezes tinha até palavra para passar para as pessoas que iam me visitar. Verdade. Olha, Roberta,
Tinha pessoas, eu lembro até hoje que eu cheguei do culto, ainda no processo da quimioterapia, alguém me liga perguntando o que significava o negócio na Bíblia. Lá vai eu falar, a Bíblia, eu doente fazendo quimioterapia e falando a palavra de Deus. Ai, que Por isso bênção. que eu falo, hoje eu vejo uma boa parte, as pessoas põem muita dificuldade. Então, naquela época, ela pediu. E eu, ruim, tinha feito quimioterapia, sentei no sofá e falei, Senhor, qual é o tema que o Senhor me direciona a dar na Congresso do Jardim Mutinga? Aí o Senhor falou forte comigo, Neemias, acho que capítulo 6, que fala, né, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer daqui. Né? Quando foram lá tentar tirar Neemias lá, que ele estava, né, tapar as brechas. Né? Estou fazendo uma grande obra. É isso Aí eu mesmo. falei, pronto, é essa. Aí eu cheguei na igreja e falei, irmã, mulheres em foco. Pronto, mas o Senhor desceu a sua glória na festividade e foi bênção. E ainda pela misericórdia de Deus, ainda dei a abertura do congresso. Olha só. Com lenço e tudo, né? Você vê? Então, é Deus mesmo. É só o Senhor. E no mês de outubro, que era a segunda quimioterapia, na semana que eu fiz, minha mãe, Deus recolheu minha mãe. Outro processo difícil. E isso não fez com que a sua imunidade baixasse Baixou. mais ainda? Porque diz que é muito de sentimento também, de emocional, O né? médico falou, porque quando eu fui fazer a próxima, que minha mãe faleceu, na outra semana eu precisei fazer de novo, que o médico mediu, estava baixa. Aí eu falei, doutor, que as minhas irmãs, todo mundo cuidou. Esse negócio do cuidado de suco, verdura, tudo isso foi cuidado. E faz uma diferença, né? Quando você tem uma rede de apoio, né? Sim, eu tinha. Eu chegava da quimioterapia, já tinha lá sopa, suco de beterraba, a irmã, todo mundo cuidava, a Samara preparava. E a água, Roberta, até a água era difícil. A Samara colocou com limão. Não, limão não, folha de hortelã. Já deixava lá para me tomar, que até a água foi difícil. Então, para mim, graças a Deus, e mexeu com a imunidade. Por quê? Que eu expliquei para ele, falei, doutor, eu estou tomando sucos de beterraba, estou fazendo tudo certinho. Ele não, o emocional também mexe. E mexeu, aí ficou 2 ou foi 3 quimioterapias pulando, entendeu? Por causa da imunidade eu baixa. imagino a angústia da senhora também, né? Então, é como eu falo para você e para vocês, é assim, para quem está fazendo, é um remédio que acaba com você. Mas para quem está fazendo, quer passar logo. Por isso. Então, foi difícil. Aí mexeu também com a imunidade, que não foi fácil. Teve um dia que eu falei na sala da quimioterapia. Falei para a enfermeira que ela não estava conseguindo achar a veia. Ela ainda falei, aí eu expliquei para ela, doutora, eu acabei de perder minha mãe também, tá difícil para mim. Aí com muito cuidado eles conseguiram, mas não foi fácil não, E ao total foram quantas químios? Para mim terminar, acho que 3. Quando minha mãe falou isso, 3. Ainda teve que fazer 3 químios. Porque terminou em dezembro. E eu me recordo que quando terminou, aí falou da cirurgia e já marcaram para a médica falou, olha, você vai internar no dia 2 de janeiro, né? Dia 2 não, dia 1, dia 1º, não foi dia de ano novo que eu me internei e fiz a cirurgia. Ah, Roberto, e vem aqui, eu tenho um processo da quimioterapia e aí veio o processo da rádio. Diz que a rádio é terrível, Eu né? fiz 25 sessões. Mas deixa eu falar uma coisa, foi o processo da radioterapia junto com a pandemia que entrou. Foi verdade, é a mesma época. E como é que você conseguiu aí fazer? Foi porque duas eles suspenderam tudo, né? Foi 2 lutas. Eu falei, eu estou lutando com o negócio e lutando ao mesmo tempo. E foi na época que estava falecendo mais pessoas. É assim, porque eu fiz a cirurgia, aí passou abril. Não, no final de abril eu comecei a fazer a rádio. Então teve um mês que foi a época que a pandemia estava mais em alta. E eu tinha que ir. Eu chegava lá na Santa Casa, porque a cirurgia, a quimioterapia foi no Pérola. Mas a rádio foi na Santa Casa.
Você chegava ali, aquele quintal estava lotado de pessoas de máscara, porque acompanhante não poderia entrar, só se no caso o paciente tivesse bem debilitado aí. Aí eu falei, meu Deus, agora é duas lutas. Mas eu imaginava assim, eu falei, entrou a pandemia, o hospital vai ligar e falar para mim não precisar de ir. Mas ao mesmo tempo, a minha ansiedade de terminar logo esse tratamento, aí eu falei, e agora? Aí até falei para uma irmã minha que estava em casa, eu falei, ó Solange, eu acho que o hospital não vai, assim, fazer o tratamento não, por causa dessa pandemia, acho que eles vão me ligar e dispensar. Falei num dia, quando foi no outro telefone, tocou, Pra ir fazer. aqui é do Pérola, a sua radioterapia já vai começar. Você vem, que eles ficaram meio assim, que a pandemia estava em alta. Eu falei, eu vou. Falei, se é para fazer, vamos. Foi aquilo que eu te falei no começo. O meu pensamento era esse, Senhor, agora é só o Senhor na minha vida. A senhora chegou a pegar Covid ou não? Não, nada. Glória Covid, a Deus. gripe, nada, nada, nada. E Porque seria um problema maior na vida da senhora, né? Se pegasse... Isso que depois eu perguntei pro doutor, porque quando eu estava em uma das quimioterapias, falei, doutor, só uma pergunta. Eu sei que todos, independente de estar doente ou não, tem que evitar receber gente e evitar sair. Eu só quero fazer uma pergunta para o senhor. E no nosso caso, assim, ele falou pior ainda. Que ele falou, quem está fazendo quimioterapia e radioterapia é um risco maior ainda de pegar essa pandemia. É. Roberta, e para glória de Deus, nenhuma gripe. Glória a Deus. Nessa época, olha... indo todo dia, que o horário era entre 10 e meia e 11 horas da manhã, era aquele horário, você tinha que estar ali, e contando que todo dia eu tinha que chegar em casa, nem falar com ninguém, já ir direto, tirar a roupa, higienizar tudo, tomar banho, levar com muito cuidado a roupa lá para fora. Nessa época a Samara estava trabalhando em casa, ela já fazia a comida, eu chegava, já tinha arroz pronto, aí ela deixava prontinho, eu higienizava tudo, sapato ficava lá fora. E menina, você fazendo radioterapia e a pandemia em alta e você não... Ah, Roberta, só Deus, porque eu falei, foi duas lutas aí, foi o tratamento e a pandemia e na época que faleceu muita gente, muito, foi mesmo nesse mês. Quando eu pensava que não, eu falava assim, o hospital vai me dispensar, mas ao mesmo tempo angustiada, que eu falei, meu Deus, vai estender de novo isso aí. Mas não, eu falei para minha irmã um dia, no outro dia, eles ligaram e falaram para mim ir. Aí Irmã eu falei, Marlene, vou. e a radioterapia trazia sintomas para a senhora? Que nem a quimioterapia ou não? Não, é diferente. A quimioterapia, ela mexe com você, com o seu paladar. E mexe também, várias reações, como o médico falou. Uma das reações escurece sua pele, mexe até com isso, que eu via pessoas lá com o rosto escuro, escuro, graças a Deus, não. Não, a rádio já é totalmente diferente. Ela queima muito local, Roberta. Mas você sente dor no local, assim, como se fosse queimadura de sol? Dor não, só mais ardido mesmo. Dor, assim, no sentido... É bem diferente. A queimadura da rádio, é como o médico explicou para mim, é diferente. Porque no começo eu não senti... Olha como que é as coisas. Eu não senti no começo. Foi fazendo a rádio, fazendo, e eu... Antes eles pedem para lavar o local com camomila, fazer o processo da camomila no local e passar hidratante. Só que a médica, a enfermeira falou, eu não entendi. Eu não entendi que ela tinha falado para me passar hidratante e fui fazer. Aí quando chegou, já tinha feito 9, ou foi 10. Quando eu cheguei lá, que deitei, a enfermeira falou, dona Marlene, esse local seu está totalmente queimado. Eu falei, nossa, eu não percebo, você não sente. Ela falou, tá, antes de você fazer, vai lá na enfermagem. A enfermeira vai te explicar se você vai passar no médico ou se ela uma simples pomada vai resolver seu problema. Aí quando ela viu assim a enfermeira, que eu estava passando uma pomada que eles não, né? Aí a enfermeira olhou assim, você vai ter que passar no médico agora. Falei assim, nossa, tá tão... Ela falou, tá.
Aí, menina, fui, passei no médico, o médico passou uma pomada ótima. Aí foi aonde eu passei a pomada, dei continuidade na rádio, que foi 25 sessão. Aí, graças a Deus, terminei. Aquela pomada ajudou muito, o local. E, Roberta, a reação da rádio é a queimadura. Entendi. É a queimadura dela. Ela não, assim, outra reação, não. Eles falam também que dependendo do lado que você faz, você perde, como que é? Fala em relação ao pulmão, dá um probleminha, assim, mas não é sério, não. Depende do local. A rádio depende do local que você faz, eles explicam lá que tem as suas reações. Mas assim, quando fala da mama, essas coisas assim, não teve só queimadura mesmo. Entendi. E como que fica assim? A senhora fez a químio, aí fez a cirurgia e fez as 25 rádios, né? Isso. E aí depois o médico te avalia. Como que é isso? A cada 6 meses. A gente tem a consulta, né? Dia 4 de maio, agora vai fazer 5 anos. Ele vai avaliando você a cada 6 meses. Agora mesmo eu já passei. E você faz exames a cada 6 meses ou não? Os exames que eu estava fazendo a cada 6 meses foi a mamografia e a ultrassonografia. Mas agora, mês de novembro, aí o médico passou para mim fazer todos. Aquilo que eu fiz lá no começo, eu fiz agora. Uhum. Aí já passei com o doutor, aí ele olhou, tomografia, não sei de que, é tanta tomografia que eles fazem, né? Aí ele fez todas de novo, aí eu passei no médico agora, aí o médico olhou, ele disse, olha, dona Marlene, olhando todos os exames da senhora de novo, não tem nada. Ele disse até a cirurgia, quando ele foi fazer o exame, ele até pediu para me explicar onde que foi a cirurgia, que ele disse, a cirurgia foi tão bem feita, que a gente não sabe nem onde. Aí eu mostrei para ele tudo. E ele olhando, ele disse que não tem nada. Ele ainda explicou que a pele ficou meia. Explicando lá, que foi outra equipe de novo. Aí ele explicando para o médico lá, ó, isso aqui na pele dela é relação à rádio. Aí eles perguntam toda vez, dona Marlene, a senhora sente alguma coisa? Aí eu explico. É a dormência, ainda eu tenho dormência aqui no braço. Que é por conta da cirurgia, não é? Isso. Porque eles esvaziam, Isso, né? esvaziou. Tirou 10 glândulas, que é outro nome que eles dão, mas tiraram 10. Aí quando você tira... Aí uns ficam com fraqueza na mão. Isso, da mão, o meu braço dormente. E nesse braço você não pode medir pressão, não pode tirar sangue, fazer nada. Nada em relação a esse braço. Quando eu passo no médico, eles já até sabem, né? Uns sabem e outros têm que avisar. Por exemplo, essas vacinas que eu tomei de pandemia, eu aviso. Sempre que eu fui, eu avisei. Aí, quando eu falo, as enfermeiras já entendem. Mas eu falo para ele, é a dormência e a fraqueza no braço, é isso aí. E antes eu sentia, às vezes, dor no local, mas ele disse que era já devido à cirurgia, o processo que eu passei. Ele falou, isso aí, dona Marlene, é o processo que a senhora passou. Aí as demais coisas, só isso mesmo. Mas agora eu passei, ele disse que está tudo bem. Já assim, tá que aí, não... tranquila. Isso, aí eu passei com o médico agora, ele falou, dona Marlene, ó, parabéns, mas graças a Deus a senhora não tem, aqui não tem nada não. Agora eu vou marcar uma consulta agora em março, para passar com ele. Irmã Marlene, e que mensagem que a senhora deixa às vezes para essas mulheres que recebem o diagnóstico, né, que ficam aí assim, preocupadas com o dia de amanhã, que mensagem que a senhora deixa para elas? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de fé, que não venha desanimar Deus no controle de tudo. Essa é a palavra. Não desanima. Acredite, tenha fé que Deus está no controle de tudo. Né? É como eu falei, se eu fosse mesmo falar aqui histórias, processos, coisas, assim seria muito. Né? Mas
em relação a esse processo, eu digo em tudo, fé em tudo, não desanimar e que Deus está no controle de tudo. E isso eu falo em todos os processos na sua vida, principalmente quando você receber um diagnóstico, assim, para essas pessoas que estão passando por isso, ou para as mulheres nesse momento, é isso aí. Acreditar, não desanimar e deixar Deus no comando de tudo. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu vim de Osasco, essa notícia do consultório, e a palavra que eu pude passar para minha família, para os de casa, para os de fora, para todos, foi dizer, ó Senhor, agora é o Senhor. Porque tem coisas, Roberta, que eu e você podemos fazer, mas tem coisa que só Jesus faz. E tem um louvor que fala isso aí. E para já estar encerrando, dizer que foi muita gente orando por mim. Família, setor 5, que eu fui de Osasco, quando a notícia chegou lá, Recife, o povo de Pernambuco, que eu tenho muita família lá, levantou a igreja de Pernambuco, lá levantou em oração, eles estavam em ensaio do coral, quando soube já levantaram em oração, e é isso aí, força, coragem e deixa Deus no controle de tudo. Amém. Eu quero agradecer a senhora mais uma vez por esse relato tão importante. Quando a gente pensou na criação desse podcast, um dos principais motivos era contar histórias que iriam inspirar pessoas. Sim. Né? Então, eu sei que, às vezes, se de todas as visualizações, se uma pessoa falar assim, essa história me inspirou, já está valendo a pena. Glória a Deus. E eu sei que a sua história vai chegar muito além de uma pessoa só, que vai inspirar você aí que está em casa a ser uma pessoa resiliente, uma pessoa de fé, né? Uma pessoa aí que tenha convicções que Deus está no controle de todas as coisas, né? E eu só posso agradecer a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida, né? Eu posso dizer que eu sou uma das que também contribui com a oração. Né? Então, assim, a sua vitória acaba sendo a minha vitória também. Né? Porque quando a gente ora por alguém, aí essa pessoa recebe, né, a vitória e conta um testemunho, você fala assim, pode ser uma gotinha, mas eu tive uma contribuiçãozinha ali. Foi, 10 em oração que foi falado ali, foi mesmo. Então, eu quero agradecer a senhora, quero deixar aqui uma lembrancinha para a senhora, uma nossa canequinha. Amém, Deus abençoe. Para que a senhora possa sempre se recordar desse momento com carinho e dizer para você aí, que está em casa, que você se inspire na história da irmã Marlene, que você está desanimado com algum problema, está passando por algum processo difícil, que você seja uma pessoa de fé, né? E que você tenha determinação no seu coração e coloque Deus na frente que vai dar certo. Amém. Né, Marlene? Roberta, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a você por ter me dado essa oportunidade, primeiramente Deus e essa equipe que me deu essa oportunidade de poder estar falando daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Quando Ele está no controle de tudo. Então eu só posso deixar meus agradecimentos, a gente tá? agradece. De que Deus abençoe. Falei, meu Deus, eu que tenho que agradecer a Roberta, a equipe dela, por essa oportunidade de poder estar falando o que Deus pode fazer. Imagina, né? Que Deus abençoe, continue dando a senhora muita saúde, para que a senhora Amém. leve esse testemunho para muitas pessoas. Amém, Deus abençoe. E você que está em casa, te vejo no próximo episódio. Um beijo!